Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, nós vamos dar continuidade à aula de ciências, tá? Conteúdo de ciências hoje. Então, você vai pegar lá o seu caderno de ciências, né? Só pra gente dar uma relembrada. O último conteúdo que a gente estudou foi sobre a evolução do ser humano, certo? Paramos aqui em sala de aula e daí eu passei uma atividade para vocês fazerem em casa, né? Depois que a gente assistiu aquele filme e tal, dos crudes, então eu passei essa atividade aqui para vocês fazerem, os primeiros habitantes, para vocês fazerem um desenho aqui de como vocês imaginam, né, até onde que o ser humano pode chegar com a evolução dele, tá? Então, aqui é a última atividade e nós vamos então para o conteúdo de hoje. Ontem eu pedi que vocês já deixassem recortado, colado no caderno, vou mostrar aqui, tá? Então, com o cabeçalho já pronto, né? E já coladinho no caderno aqui já, naquela ordem que eu passei lá no grupo para vocês, beleza? Então, eu quero agora que vocês peguem uma canetinha marca-texto aí na mão, ou um lápis de cor, tá? Qualquer cor. E daí, conforme eu for falando, vocês vão grifando ali as partes mais importantes que eu for falando. Combinado, pessoal? Então, vamos lá. Título, então. O corpo humano. Toda pessoa, como você, é um ser humano. Acompanhe a leitura comigo, tá, pessoal? O ser humano é curioso e está sempre querendo saber e estudar tudo o que o rodeia, inclusive seu próprio corpo. Então, eu quero que vocês grifem, inclusive seu próprio corpo. Grifa aí com a canetinha ou com o lápis de cor, pinta em cima. Próximo. Através do seu corpo, você pode observar e sentir tudo o que acontece ao seu redor, se relacionar com outras pessoas e com os seres vivos. Você pode também andar, correr, estudar, escrever, trabalhar e fazer muitas outras coisas. Então, eu quero que vocês grifem toda essa última frase. Você pode também andar, correr, estudar, escrever, trabalhar e fazer muitas outras coisas, tá? Tudo isso a gente faz utilizando o nosso corpo, ok? Continuando. Conhecendo o seu corpo e sabendo como ele funciona, o ser humano pode cada vez mais melhorar a sua vida. Veja como é o corpo humano. Então, aqui tem a representação do corpo humano, né? Nós temos, então, o nosso corpo dividido em membros superiores, certo? Que são aqui do ombro para cima, né? Pescoço, face, cabeça. Nós temos os braços, né? E nós temos também o tronco, né? O nosso tronco, ok? E temos os membros superiores, né? Coxa, joelho, tornozelo, pé. Então, o corpo humano é dividido assim, tá? Membros superiores, tronco e membros inferiores. E aí, do lado, tem uma representação interna, né? Do corpo humano. Então, veja lá. Tem o crânio, dentro do crânio, o cérebro da gente, né? Os músculos, o coração, o nosso estômago e os ossos, né? Tá representado ali no desenho, alguns órgãos internos do nosso corpo, né? Que a gente não vê, tá? No primeiro desenho, tudo que tá representado a gente vê, né? Face, pescoço, braço, tórax, abdômen, antebraço, mão, etc. E no segundo desenho é aquilo que a gente não vê, que é interno, ok, gente? Então, essa aqui é uma representação bem bacana do nosso corpo, do corpo humano, dos órgãos, né, do corpo humano, ok? Eu quero que depois vocês pintem isso daqui, tá? E quero que vocês destaquem também com a canetinha marca-texto membros superiores, tronco e membros inferiores. Eu vou fazer aqui para mostrar para vocês e daí eu mostro no vídeo. Quero que vocês destaquem membros superiores, tronco e membros inferiores. Vou mostrar aqui que eu fiz, ó. Não sei se dá pra ver, acho que dá pra ver bem. Eu destaquei aqui, né? Membros superiores, tronco e membros inferiores, tá bom? Se divide em 3 partes, então, o nosso corpo para estudo, né? Próximo, então, conteúdo é as células, tá? Vamos lá. O corpo humano e o corpo da maioria dos seres vivos é formado de pequenas partes vivas chamadas células. Eu quero que vocês grifem isso. É formado de pequenas partes vivas chamadas
células, ok? As células geralmente são tão pequenas que só podem ser vistas com a ajuda do microscópio. Grifa também, microscópio, certo? Então, gente, no quarto ano, não sei se todo mundo foi, né? Mas eu sei que a minha turma do quarto ano do ano passado e algumas outras foram lá no laboratório de ciências e lá a gente pôde ver os microscópios, né? A gente pôde utilizar, pôde ver alguns tipos de tecidos, né? Observar algumas células ali naqueles microscópios, certo? Então, as células, normalmente, elas não são visíveis ao olho nu, né? A gente precisa desse aparelho chamado microscópio para a gente conseguir enxergar as células, tá? Do nosso corpo e de outros seres vivos também, tá bom? Aí, continuando, diz assim, observe uma célula de um vegetal e outra de um animal, né? Então, tá ali o moço observando através de um microscópio, né? E daí tem o desenho ali de uma célula vegetal, né? Com a membrana, o citoplasma e o núcleo. Então, veja ali o formato, como que é, né? E uma célula animal, que é um pouquinho diferente, o formato dela, a composição dela, mas ela também é dividida em membrana, citoplasma e núcleo, certo? Continuando. Geralmente, as células têm 3 partes. Membrana, o que é a membrana? É que envolve e protege a célula. Por ela entram substâncias como água, alimentos e oxigênio e saem outras substâncias. Então, eu quero que você grife aí, né, a palavrinha membrana e você precisa saber que é essa membrana que vai envolver a célula, tá? Por ali que vai entrar água, oxigênio, tudo que a célula vai precisar. Depois, a outra parte da célula, citoplasma, daí você grifa ali citoplasma, tá? O que o citoplasma faz? Ele é responsável pela nutrição da célula, tá? Ele que distribui os alimentos, o que a célula precisa. E o núcleo, terceiro ali, grifa o núcleo, ele é responsável pela reprodução da célula. Então, é o núcleo que vai ser responsável por a célula se reproduzir, quer dizer, gerar novas células, tá? Depois, mais pra frente, a gente vai estudar melhor isso. Mas o núcleo, ele é responsável pela reprodução, quer dizer, que gera novas células, é o núcleo que faz isso. Então, a célula é dividida nessas 3 partes, vocês têm que saber, tem que memorizar. Membrana, citoplasma e núcleo, tá? Deixa grifadinho aí essas 3 palavrinhas que são as partes da célula, tanto a vegetal quanto a animal, tá bom? Aí tem um você sabia ali, né? Você sabia? O corpo de quase todos os seres vivos é formado por um grande número de células com formas e funções diferentes? Existem também seres vivos formados por uma única célula. São os seres unicelulares, como as amebas e bactérias, também chamados de micróbios e micro-organismos, tá, gente? Então, quase todos os seres vivos, assim como nós, né, os seres humanos, são formados por um grande número de células. A gente tem uma variedade enorme de células no nosso corpo, e células umas diferentes das outras, que vão formar depois os tecidos, né? A gente vai estudar sobre isso. Mas também existem aqueles seres vivos que são unicelulares, quer dizer, são formados por uma única célula. Só uma célula já forma o ser, tá? Como, por exemplo, ali as amebas, as bactérias, né? Estão ali o desenho delas, tá? A gente estudou também um pouquinho sobre isso no quarto ano, quando a gente trabalhou sobre fungos e micro-organismos. Depois, partes da célula. Vamos lá falar sobre as partes da célula. Observe a célula de um vegetal e de um animal, tá? O mesmo desenho que estava ali, agora está representado maior aqui, ok? E embaixo diz, membrana plasmática. O que a membrana ela faz? Envolve e protege a célula e é também responsável pela entrada e pela saída de substâncias da célula, tá, gente? Então, repetindo para vocês gravarem. Essa é a função da membrana da célula. Citoplasma é a maior porção da célula, certo? Compreendida entre a membrana e o núcleo. Seu componente mais abundante é a água. Então, o citoplasma é o que forma a maior parte da célula, tá? Entre a membrana e o núcleo, tá? E ele é formado por muita água. E o núcleo? O núcleo funciona como o centro de controle da célula. Nele se encontram os elementos, os genes,
responsáveis pelas semelhanças entre pais e filhos, características hereditárias. Então, lembra que eu falei para vocês? Responsável pela reprodução, tá? Por aquela célula se reproduzir, tá? Então, novamente, eu quero que vocês grifem aí. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo, tá? O que 3 partes que são divididas as células, né? Que uma célula é dividida. E o que cada um significa, beleza, gente? É bom você saber, diz ali. As células dos vegetais, apesar de fundamentalmente iguais às dos animais, apresentam algumas diferenças, como a parede celular, constituída de celulose que envolve e dá forma à célula. No interior das células encontram-se substâncias características das plantas, como clorofila e grão de amido, e uma bolsa com água e sais, chamado vacúolo, né? Então, olha só, por que a célula vegetal ela é diferente? O que ela tem a mais da célula animal? A parede celular, né? Que dá forma à célula, faz a célula ficar com aquele formato diferenciado, né? Que a célula animal já não tem essa forma, né? Não tem uma forma definida. Podem ter várias formas, né? E no interior da célula vegetal, então, tem aquelas substâncias, a clorofila, né? Que dá cor, depois vai dar cor aos vegetais, enfim. E também uma bolsa com água e sais, né? Então, a célula vegetal é um pouquinho diferente da animal, tá? Ela tem algumas características aí diferentes a mais do que a célula animal, para você saber, tá? Vamos lá agora, aqui tem uns exercícios aqui para vocês fazerem, né? Como é bom pensar, como é bom aprender. Então, eu quero que vocês realizem esses exercícios, usem os símbolos, relacionando-os com as paredes da célula, tá? Então, você vai usar para a membrana um triângulo, para o citoplasma aquela estrela e para o núcleo um coração. Então, você vai colocar o desenho ali, por exemplo, controla a entrada e saída de substâncias da célula. Se você acha que é a membrana, você vai colocar um triângulo. Se você acha que é o citoplasma, você vai colocar uma estrela. Se você acha que é o núcleo, você vai colocar um coração. Beleza? E depois tem uma cruzadinha ali das células, né? Então, tem o número, certo? E aí tem o que você tem que... a palavra que você tem que encontrar. Então, número 1. Seres vivos formados por muitas células. Quem são os seres vivos formados por muitas células? Então, você vai preencher ali no número 1, tá? Número 2. Seres vivos formados por apenas uma única célula. Por uma única célula, unicelulares, a gente já estudou aqui, né? E, número 1, seres vivos formados por muitas células são os pluricelulares, tá? Pluricelulares. Você vai preencher ali na 1 e na 2, unicelulares. Aí, agora, a partir da 3, eu vou deixar para vocês fazerem aí, beleza? Já tem a palavra citologia ali no meio da cruzadinha, né? Lá embaixo, você pode até grifar citologia. O que é citologia? É a parte das ciências que estuda as células, tá? Então, quando a gente diz que a gente vai fazer um estudo das células, é a citologia. O que é citologia? É a parte da ciência que estuda as células, como elas são, as diferenças, como elas se comportam, as formas, os tipos de células, como elas funcionam, como elas se reproduzem. Tudo isso quem estuda é a citologia, tá bom? Eu vou passar aqui já, mas eu quero que vocês façam as atividades, tá? Próxima, diz assim, de célula a corpo, né? Tem um trenzinho ali. Então, o primeiro vagão ali do trenzinho diz assim, um conjunto de sistema forma o corpo humano. Os órgãos se associam para formar os sistemas, como o muscular, o circulatório e o nervoso. Os tecidos formam os órgãos, como a pele, os músculos, o coração, o cérebro e outros. Elas se unem e formam o tecido. O menor pedacinho do seu corpo é a célula. Então, se a gente for nesse trenzinho aqui de trás para frente, fica até mais fácil da gente entender, né? O maior pedacinho do corpo é a célula. Depois, elas se unem e formam um tecido. Temos vários tipos de tecido no nosso corpo. Esses tecidos também se unem e formam órgãos, tá? Esses órgãos também se associam, também se unem e formam os sistemas. Que são os sistemas? Respiratório, digestório, circulatório, reprodutor. Esses são os sistemas do nosso corpo. E um conjunto de sistemas forma, então, o corpo humano, tá? Aí tem ali a representação
de pulmões, né? E aí tem a setinha, como é o tecido dos pulmões, certo? Então, são várias células que se unem e formam esse tecido pulmonar, e ali tem a representação de uma célula só. Então, uma célula se une com a outra, com várias outras, formam um tecido. Os tecidos, então, eles formam os órgãos, ok? E ali tem o desenho do aparelho, de todo o aparelho respiratório, né, nosso, do corpo humano, tá? Depois, mais pra frente, é que a gente vai se aprofundar nos sistemas, vamos estudar um por um. Sistema digestório, respiratório. Por enquanto, a gente tá ficando aqui só na parte das células e estudando um pouquinho sobre as partes do corpo humano, assim, no geral, tá, gente? Aí depois eu quero que vocês pintem, tá? Bem bacana, pra ficar bem destacado, bem bonito aí no caderno de vocês. Próxima folhinha, então. As partes do corpo humano. Nosso corpo é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Então, vamos lá ver a cabeça. A cabeça é composta pelo crânio e pela face. No interior do crânio encontra-se o cérebro e na face estão os olhos, o nariz e a boca. Certo, gente? Então, a cabeça é uma parte do nosso corpo humano, tá? Ela é composta pelo crânio e pela face. E no interior do crânio é que estão, então, o cérebro, né? E na nossa face estão os olhos, o nariz e a boca. Outra parte do nosso corpo humano, o tronco. O tronco é formado pelo pescoço, pelo tórax e pelo abdômen, certo? No tórax encontram-se o coração e os pulmões. E os membros dividem-se em superiores e inferiores, como a gente falou lá no começo, né? Então, no abdômen... Opa, peraí que eu pulei aqui, né? Os membros dividem-se em superiores e inferiores. E daí tem os membros inferiores, que são formados pelas coxas, pelas pernas, pelos tornozelos e pelos pés, tá? Então, cabeça, né? Na primeira lá eu falei que era dividido em membros superiores, membros inferiores e tronco. E agora aqui nós já temos uma nova divisão, cabeça também, tá, gente? Aí eu pulei aqui, deixa eu ler com vocês de novo, né, sobre o tronco, né? O tronco é formado pelo pescoço, pelo tórax e pelo abdômen, tá? No tórax, o que tem no tórax? No tórax encontram-se o coração e os pulmões. No abdômen estão o estômago, o fígado, os intestinos e outros órgãos. E os membros superiores são formados pelos braços, e pelo antebraço e pelos pulsos e pelas mãos. Ok, gente? Então, essas aqui são todas as partes em que o corpo humano é dividido, tá? Cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores, ok? Vamos continuando, então. Só uma pincelada nas partes do corpo humano, depois a gente vai se aprofundar mais, né? Vamos continuar falando aqui sobre as células. Vamos lá. Células, tijolinhos que nos constroem. Nosso corpo é formado por milhões de células de formatos variados. Podemos ver as células do nosso corpo através do microscópio. As células que podem ser vistas a olho nu. Que células são essas? Gema do ovo, gomo de laranja. Então, existem sim algumas células que podem ser vistas a olho nu, né? A gema do ovo é uma célula, certo? E o gomo da laranja também, ele é uma célula, tá? Então, é bem interessante vocês saberem isso. Vamos lá. As células que podem ser vistas a olho nu são chamadas de macroscópicas. E as células são formadas basicamente de 3 partes. Membrana, né, a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, tá bom, gente? Então, eu quero que vocês grifem algumas coisas aí, tá? Primeiro ali, retângulo, né, arredondado ali, diz assim: nosso corpo é formado por milhões de células de formatos variados. Eu quero que vocês peguem um lápis de cor e pintem todo esse retângulo aí de uma cor, tá? Pinta, bem bacana, destaca. Depois ali, a próxima. Podemos ver as células do nosso corpo através do microscópio. Quero que vocês pintem de outra cor, certo? Para ficar bem colorido, bem destacado. O próximo. As células que podem ser vistas a olho nu. Exemplos, gema de ovo, gomos de laranja. Pinte de outra cor, tá? Destaca aí de outra cor. Depois, as células que podem ser vistas a olho nu são chamadas macroscópicas. Pinta também de outra cor para destacar. E o último também, a mesma coisa, tá? As partes da célula. Você vai pintar também de outra cor. Fica bem
Quero que fique bem destacado isso para que você localize essas informações assim bem rápido quando você for estudar, se aprofundar e responder depois as perguntas, tá bom? Então vamos lá, continuando. Tem mais 2 agora. Diz assim, bom, você pode parar o vídeo, né? Se você achar que tá indo rápido demais, você para o vídeo, né? Faz ali a atividade, pinta o que eu falei, depois você continua, vai fazendo com calma aí, tá bom? Continuando, vamos lá. O corpo humano é bem organizado. O corpo humano é formado por muitas células. Então, agora a gente vai falar sobre o nosso corpo, né? Falamos de células unicelulares, tipos de células, agora nós vamos falar sobre o nosso corpo, as células que formam o corpo humano, tá? Umas são achatadas, outras redondas e há aquelas que parecem estrelas. Então, eu quero que você grife isso. Achatadas, redondas e estrelas. Grifa lá com sua canetinha marca-texto, tá? Então, as células do nosso corpo, elas podem ser achatadas, redondas e em formas de estrelas. Elas têm forma e também funções diferentes no corpo humano, tá, gente? Então, cada célula do nosso corpo, cada conjunto de células, tem funções diferentes. As células do nosso corpo não são todas iguais e nem todas servem para a mesma coisa, certo? Vamos lá. Agora veja no desenho células com formas parecidas. Então, veja ali. Ao conjunto de células semelhantes e que realizam a mesma função, dá-se o nome de tecido. Grifa ali a palavra tecido. Então, gente, quando as células que são semelhantes, que são parecidas e que elas têm a mesma função, elas se unem, né? Então, a gente dá o nome disso de tecido, tá? O que é tecido? É um conjunto de células semelhantes, células iguais e que estão exercendo ali no nosso corpo a mesma função, tá? Uma está exercendo a mesma função do que a outra. Que tecido que é esse que está mostrando aí no desenho? Vamos ver. O desenho mostra o tecido epitelial, que recobre todo o corpo por fora, formando a pele, tá? Então, eu quero que você grife ali tecido epitelial e pele. Então, esse desenho aqui são um conjunto de células epiteliais que estão formando o tecido epitelial, que estão formando a nossa pele, né? A nossa pele que cobre todo o nosso corpo por fora, tá? O tecido epitelial reveste também o corpo por dentro, como na boca e no estômago. Então, olha só, esse tecido também, ele cobre, vamos dizer assim, né, a nossa boca por dentro. Também é tecido epitelial, também tem a função de pele e também o nosso estômago, certo, gente? Então, essas células são semelhantes, exercem a mesma função, então elas formam o tecido, no caso aqui, a pele, o tecido epitelial. Há outros tipos de tecidos em nosso corpo. Que tecidos são esses? Grifa lá, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Grifa esses 3 e vamos ler o que significa cada um, tá? Vamos lá, tecido conjuntivo é encontrado unindo outros tecidos e órgãos. Ele também forma os ossos do nosso corpo. Tecido muscular é encontrado formando os músculos. Tecido nervoso é encontrado no cérebro e nos nervos, certo? Então, cada tecido tem um tipo de célula e esse conjunto de células que formam esse tecido exercem uma função. No caso aqui, sistema nervoso é o cérebro e os nervos. Então, essas células, elas ficam ali juntinhas, têm formas semelhantes e exercem a mesma função dentro daquele tecido, ok? Ali tem algumas representações, ó, do formato das células, ó. Lá no tecido conjuntivo, olha como é que é o formato das células. No tecido muscular, elas já são diferentes. Tecido nervoso, já são também diferentes as células, né? Todas essas células, do tecido conjuntivo, muscular e nervoso, só podem ser observadas com microscópio, tá bom? A gente não vê a olho nu essas células. Diz assim, um conjunto de tecidos forma um órgão. Quero que você grife essa frase também. Um conjunto de tecidos forma um órgão. Os pulmões, o coração e o estômago são exemplos de órgãos, certo? Então, quando esses tecidos se unem, eles formam órgãos, como por exemplo, aqui os pulmões, né? O que seria o tecido respiratório, né? O coração,
circulatório e assim por diante. Aqui tem o estômago também, tem representação do estômago, olha como é que é o formato do estômago, né? Então, esses aqui são órgãos do nosso corpo. Então, a gente tem que saber diferenciar o que é célula, o que é tecido e o que é órgão, tá? Então, por exemplo, aqui o pulmão, ele é um órgão do tecido respiratório. O coração, ele é um órgão do tecido tecido circulatório, do sistema circulatório, do tecido que forma a circulação. E o estômago, ele é um tecido do sistema digestório, tá? Ele é um tecido que forma a digestão do nosso corpo, ok? Então, células, certo? Partes pequenininhas que se unem e formam um tecido. Tecido que se une e forma um órgão. Órgãos que se unem e formam um sistema. Certo, gente? É mais ou menos assim. Eu sei que pode estar parecendo complicado agora, mas é bem importante vocês estudarem isso, vocês entenderem bem isso, para que a gente possa passar para os próximos conteúdos aí, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho dos sistemas, né? Como eu já estou adiantando para vocês, vamos falar aqui. Vamos lá. Sistema. Os sistemas são conjuntos de órgãos relacionados que trabalham juntos para desempenhar uma determinada função. Então, eu quero que você grife tudo isso. Os sistemas são conjuntos de órgãos relacionados que trabalham juntos para desempenhar uma determinada função. Quando os sistemas realizam suas funções de forma integrada, permitem o bom funcionamento do corpo humano. Observe alguns dos sistemas que compõem o corpo do ser humano. Sistema respiratório, responsável pela troca de gases entre o organismo e o ambiente. Sistema cardiovascular, responsável por bombear e transportar sangue pelo corpo. Sistema digestório, responsável pela digestão e pela absorção de nutrientes dos alimentos. Sistema urinário, contribui na eliminação de resíduos do corpo e na manutenção da quantidade de água e sais do organismo. Sistema nervoso, responsável pela coordenação dos órgãos do corpo. Sistema reprodutor, entre outras funções, o sistema reprodutor é responsável pela produção de células reprodutivas. Então, olha só quantos sistemas tem no nosso corpo. Tem outros também, aqui estão os principais, estão alguns, tá? Então, essa parte que eu quero que você faça releitura, eu vou mostrar o caderno aqui para vocês. Eu quero que vocês leiam de novo aqui, cada um deles, tá? Pintem cada retângulo desses, né? Esses retângulos meio com os cantinhos arredondados aí. Pintem cada um, à medida que vocês forem pintando, vocês vão lendo, relendo, certo? Para que serve cada sistema. Vai pintando e vai fazendo a releitura aqui para você entender e para você gravar, tudo bem? Então, esse conteúdo era da aula de hoje, tá? Eu quero que vocês voltem agora e façam aquelas atividades que tem propostas aqui no caderno. Essas atividades. E depois, logo mais no grupo, eu vou postar um vídeo também, bem bacana, tá? Sobre as partes das células, sobre esse conteúdo aqui que a gente estudou hoje. Beleza, gente? Então, até lá e vamos lá!